Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Daniel. Uma história bastante conhecida do tempo em que Israel tinha sido levado para o cativeiro por conta do seu pecado, porque Deus mandou profetas, eles não atenderam aos profetas e, eventualmente, a consequência foi que eles foram levados para o cativeiro. E, estando no cativeiro, alguns desses judeus conseguiram ascender socialmente, eles chegaram numa posição interessante, onde eles tinham muita autoridade dentro daquele reino estrangeiro, mas só que havia uma lei que eles precisavam se dobrar diante da presença do rei e da estátua do rei. E aí nós vemos que pelo menos 3 desses judeus, sendo fiéis à palavra do Senhor, porque nós somos instruídos na palavra do Senhor que nós devemos adorar somente ao Senhor Deus, Jeová, Criador dos céus e da terra. E nós vemos então que esses 3 jovens decidiram permanecer fiéis ao que a palavra estava dizendo, sabendo que poderia haver consequências. E no capítulo 3 de Daniel, a partir do versículo 13, nós leremos até o 21, a palavra do Senhor diz o seguinte: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Essa manhã eu gostaria de falar sobre a missão de Deus e a ética do cristão no século 21. E nas 2 viagens que cerca de 25 membros da CB Moema, nós vimos e vivenciamos muitas experiências que, na verdade, são difíceis de serem expressadas num curto espaço de tempo. Você ainda pode entrar na página web missãolibano.com e ler algumas das experiências das 2 equipes. Vários de nós ainda estamos tentando discernir o que Deus está nos dizendo individualmente e quais são as implicações para a igreja daquilo que nós vimos, vivimos e ouvimos. E entre tantas outras coisas, nós vimos irmãos e irmãs do Egito, da Palestina, da Síria, do Líbano, do Sudão e etc., contando numa conferência realizada no Seminário Batista de Beirute, como Deus tem atuado no meio da guerra e da perseguição.
Vimos e aprendemos sobre milhares de refugiados sírios que estão passando por enormes necessidades materiais, emocionais e espirituais. Vimos refugiados palestinos, árabes, cristãos, que há mais de 50 anos vivem em um país estrangeiro, ou seja, no Líbano, sem reconhecimento legal, sem pátria, sem cidadania e sem perspectivas de um futuro melhor. Vimos meninas e mulheres, adolescentes e jovens ciganas, sírias, palestinas, que são vendidas pelos próprios pais para serem abusadas em troca de alguns dólares. Vimos um Líbano ainda sentindo as dores de uma guerra civil monstruosa, que terminou há mais de 20 anos, mas que ainda pesa nos corações e mentes dos libaneses cristãos e muçulmanos. Na cidade de Sidom, que é uma das regiões por onde Jesus passou durante o seu ministério e curou a mulher Ciro-fenícia, podemos observar dentro da mesquita sunita, e vocês devem ter visto aí uma foto do Paulo Moreira, eu e o imã da mesquita, podemos observar dentro da mesquita sunita a oração de centenas de muçulmanos na sexta-feira, que é o dia santo para eles, e depois ter uma conversa nas dependências da mesquita com cerca de 40 muçulmanos e o imã responsável pela mesquita, que também é o juiz da corte sunita da cidade. E como vocês podem ver, estamos aqui vivos, a espada não rolou, então talvez aquela história que nós sempre escutamos, talvez não seja tão assim como nós escutamos. Mas também podemos ver uma igreja de cerca de 2000 anos, ou seja, desde o tempo dos apóstolos. E, aliás, eu procurei o relógio, já falei para vocês que quando um pastor batista tira o relógio assim, vocês sabem o que significa? Absolutamente nada, né? Quer dizer que é só para saber o quanto eu estou atrasado, mas vamos lá. Podemos ver uma igreja que existe há cerca de 2000 anos, desde o tempo dos apóstolos, e que, apesar de pequena e muitas vezes perseguida, resiste firme dentro das limitações impostas pela conturbada situação do Oriente Médio, tentando fazer o melhor para levar a cabo aquilo que várias vezes nós já mencionamos como a nossa definição de missões, ou seja, eles fazem o que está ao alcance dele para serem testemunhas do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. E quando eu vejo essa igreja do Oriente Médio resistindo firmemente em meio a uma situação conturbada e esforçando-se para ser testemunha do Senhor Jesus, apesar das limitações e do alto custo pessoal, além dessa passagem me vir à mente, essa passagem que nós acabamos de ler, também tem uma pergunta importante que me vem à mente. Quando olhamos para os cristãos do Oriente Médio, pertencentes a uma igreja milenar, pequena e perseguida, envolvidos em alguns projetos incríveis com o propósito de cumprir o seu papel de testemunhas do Senhor, e muitas vezes pagando com a própria vida, quais são as razões que impedem com que nós, cristãos evangélicos brasileiros, tenhamos uma presença muito mais impactante no Brasil e no mundo e em todas as esferas da sociedade? Um exemplo simples e que tem a ver conosco, nossa igreja. Das mais de 200 mil crianças refugiadas que existem hoje, crianças refugiadas sírias que existem hoje no Líbano, em uma situação em que a grande maioria vive sem escola, sem assistência médica, sem comida, sem roupa adequada, sem moradia, e que passaram pelos traumas e violências de uma guerra que ultrapassa todos os limites do imaginável, nós, dessas 200 mil crianças, como igreja, estamos ajudando a 10 crianças. Obviamente, já é um começo. Mas será que
É isso tudo que nós podemos fazer. Repetindo, quais são as razões que impedem com que nós, cristãos evangélicos brasileiros, tenhamos uma presença muito mais impactante como testemunhas do Senhor Jesus no Brasil e no mundo e em todas as esferas da sociedade? Como costuma ser o caso, a resposta é complexa, possui diferentes ângulos. Nós não podemos abordar todos eles no espaço de 40 minutos, mas hoje nós focaremos em um aspecto, somente em um aspecto, e eu gostaria de sugerir que uma das razões para não termos um impacto maior como testemunhas do Senhor Jesus, apesar de termos os recursos necessários para isso, uma das razões, é a influência que os valores do mundo que vivemos estão tendo sobre a ética dos cristãos, enfraquecendo nosso compromisso e determinação de atendermos ao chamado de Deus para fazermos parte com Ele do que Ele já está fazendo ao redor do mundo. O que é ética cristã que eu estou dizendo que está sendo influenciado pelos valores do mundo em que nós vivemos? Existem várias definições corretas, você pode buscar em dicionários bíblicos ou em outras enciclopédias, mas hoje nós usaremos a seguinte definição: ética cristã é o conjunto de valores e princípios que emanam dos ensinamentos bíblicos e que nos levam a decidir e atuar em consonância com tais ensinamentos. Repetindo, ética cristã é o conjunto de valores e princípios que emanam dos ensinamentos bíblicos e que nos levam a decidir e atuar em consonância com tais ensinamentos. Ou seja, existe uma missão a ser realizada. Nós temos os recursos humanos, financeiros, materiais necessários, mas o que eu estou sugerindo é que nós não estamos cumprindo essa missão e não estamos causando o impacto que nós poderíamos estar causando, porque nós estamos permitindo com que a nossa ética cristã seja abalada, seja influenciada pela ética, pelos valores do mundo em que nós vivemos. E o que é que está nos levando a essa situação? Na oração relatada no capítulo 17, versículo 15 do Evangelho de João, Jesus não pede ao Deus Pai que tire os seus discípulos do mundo, mas que os proteja do maligno. Então aqui não há nenhuma sugestão de que nós devemos criar uma bolha que nos proteja do mundo em que nós vivemos e que nós estejamos vivendo num estado especial, espiritual, nem nada disso. Mas nós devemos estar no mundo sem sermos do mundo. Naquela passagem famosa que a maioria de vocês conhecem, do capítulo 12, versículos 1 a 2 do livro de Romanos, nós vamos o apóstolo Paulo rogando aos cristãos de Roma que não se conformem com o mundo em que nós vivemos e que, em vez disso, nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, mesmo estando no mundo, nós cristãos não devemos nos conformar com os princípios, modelos e valores éticos e morais que a sociedade ao nosso redor defende e pratica. Nós devemos ser transformados, nós devemos ser diferentes, nossa mente, o nosso entendimento deve passar por uma mudança radical em relação aos valores e princípios que nós possuíamos antes de entregarmos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Porém, nesta empreitada de sermos transformados, de sermos diferentes do mundo e da sociedade que nos rodeia, nós temos vários inimigos, mas um deles é especialmente poderoso. Por isso, você sabe muito bem o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 11 a 12, mais uma vez o apóstolo faz uma exortação muito séria: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E
Por alguma razão, nós batistas não damos muita bola para esse tipo de coisa. Mas a realidade é que, como cristãos, nós estamos sim em uma batalha espiritual, e um dos principais lugares onde essa batalha é travada é justamente na nossa mente, porque é na mente onde Deus está dizendo que nós precisamos ser transformados para sermos diferentes daquilo que está ao nosso redor. Os dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, as forças espirituais do mal, tentam a todo custo impedir que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento e que nos conformemos com esse mundo. E quando perdemos esta batalha, que é invisível, mas real, permitimos que o nosso entendimento seja moldado de acordo com os valores éticos e morais que vão totalmente contra os princípios éticos e morais encontrados na Bíblia. E quando nós falamos de princípios éticos e de seguir os modelos bíblicos, nós temos aqui um problema muito sério. Porque o padrão que Deus está colocando na Bíblia não é sigamos o apóstolo Paulo, não é sigamos o apóstolo Pedro, não é sigamos os grandes missionários do passado. Na Bíblia, a demanda ética básica é nada mais, nada menos do que imitar ao próprio Deus. Em Levíticos capítulo 19, versículo 2, o Senhor diz a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A palavra não está nos dizendo: Moisés é santo, portanto vocês serão santos como Moisés. A santidade de Deus deve levar seu povo a uma vida de santidade. Mas se o nosso modelo de ética, que deve ser diferente do modelo do mundo em que nós vivemos, que é o que vai permitir com que sejamos testemunha do Senhor Jesus em todas as esferas da sociedade, se esse modelo de ética é o próprio Deus, quais são os principais pontos que devemos levar em conta quando precisamos tomar uma decisão baseados numa ética bíblica, numa ética cristã? E é claro que nós não temos tempo para que possamos nos aprofundar nisso, mas eu queria mencionar simplesmente alguns aspectos muito claros que nós vemos na Palavra de Deus, principalmente no livro do no Antigo Testamento, por exemplo. Nós poderíamos mencionar Êxodo, Deuteronômio, Isaías, Salmos, etc., etc., mas eu vou me ater somente, por causa do tempo, no livro de Provérbios e mencionar rapidamente algumas das indicações que nós temos na Palavra de Deus sobre como deve ser a nossa ética, quais devem ser os nossos princípios, quais devem ser os nossos valores, se é que como povo de Deus, você e eu seremos santos, assim como o Senhor, nosso Deus, é santo. E é interessante que essas listas que nós normalmente esperamos que serão listas que dizem que nós devemos orar mais, jejuar mais, entregar mais dízimo, cantar mais no louvor, participar mais do grupo das mulheres, etc., etc., que tudo isso é ótimo, fantástico, e não deixem de fazer, por favor. Mas normalmente quando nós falamos de ética cristã, nós vemos uma ênfase muito grande em outros aspectos. Por exemplo, honrar pai e mãe, recusar dar falso testemunho, não adulterar, a busca por práticas comerciais justas e honestas, a preocupação pelo pobre, evitar o suborno, o poder que deve ser exercido com justiça, o mal deve ser punido justamente. Eu estou aqui simplesmente me referindo a algumas passagens do livro de Provérbios. Preocupação pelo órfão, eliminar os juros exorbitantes, ser generoso com os bens materiais que Deus lhe deu e compaixão para com os que sofrem.
Esses são alguns dos aspectos do que Deus quer dizer quando Ele diz: sejam santos, assim como o Senhor é santo. Obviamente, quando nós entramos no Novo Testamento, nós simplesmente vemos uma sequência daquilo que já se encontra no Antigo Testamento, e, na verdade, Jesus estava confirmando as expectativas éticas do Antigo Testamento e, por vezes, ainda as torna ainda mais exigentes quando nós falamos de princípios, valores éticos. Por exemplo, o problema, Jesus disse, não é simplesmente matar, mas se você se ira contra o seu irmão, também estará sujeito a julgamento. O problema não é somente adulterar. Se você se irar contra o seu irmão, também está sujeito. Quem olhar para uma mulher com intenções impuras já cometeu adultério no seu coração. Além disso, o Novo Testamento, em outras passagens dos próprios apóstolos e outros escritores do Novo Testamento, estão repletos de instruções éticas para o cristão que quer levar Deus a sério e quer realmente fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Mas, apesar disso tudo e de ser tão claro na Bíblia, o que Deus espera de nós, nosso comportamento, a partir de uma ética, a partir dos valores que nós encontramos na Palavra de Deus. Por vezes, tenho a impressão de que nós cristãos estamos vivendo como o resto do mundo que está ao nosso redor. E é muito interessante que nós sofremos uma série de influências por uma série de canais, mas me chama bastante a atenção, principalmente a influência que nós sofremos através da mídia. Existem estudos que dizem que, seja de uma forma ou de outra, algumas pessoas passam diante de algum veículo de comunicação quase 10 horas por dia. E, infelizmente, uma grande parte é o Twitter e o Facebook. Mas existem estudos, e nós sabemos que a mídia, em todas as suas vertentes, ela influencia a nossa teologia. Por meio dos filmes, as gerações emergentes, assim como os adultos, estão aprendendo teologia. Por exemplo, mencionei aqui há algum tempo que a realidade sobre os anjos é ensinada em filmes como A Cidade dos Anjos, na qual um anjo pode se apaixonar e virar gente. Satanás é definido como um advogado no filme O Advogado do Diabo, ou como uma mulher bonita interpretada por Elizabeth Hurley no filme Endiabrado. Ou ainda como na série Lúcifer, do ano 2016, em que, entediado com a vida nas trevas, o Senhor do Inferno se muda para Los Angeles e lá ele abre um piano bar e se une a uma policial para investigar assassinos. Se você não teve interesse nessa série, acho que agora você vai ter, né? Infelizmente. A doutrina da vida após a morte é ensinada em sexto sentido, no qual as pessoas que já morreram ainda vagam pelo mundo moderno, ou em Amor Além da Vida, na qual aprendemos que podemos abrir um caminho que nos tire do inferno e nos leve em direção a um tipo de céu pluralístico. O estudo sobre o final dos tempos é ensinado por nada mais, nada menos que Arnold Schwarzenegger. E agora? É isso daí. No filme O Fim dos Dias, ou se não, Dominação, em que as pessoas aprendem o significado do número 666 e o anticristo. Você tem batalha espiritual com Harry Potter, você tem o Messias e a realidade do mundo espiritual com Matrix, você tem hoje as celebridades fazendo o papel de profetas da nossa cultura e de filósofos religiosos. E queiramos ou não, isso penetra na nossa mente, no nosso coração, e a nossa ética, e consequentemente o nosso comportamento e os nossos valores são afetados, até pela escrava Isaura.
Mas a mídia não influencia somente a nossa teologia. Ela influencia também nosso posicionamento ético e moral. E quando a CB Moema estava apenas começando, eu estava na equipe pastoral da Igreja Batista do Morumbi, eu comecei a perguntar para jovens e adultos sobre o que eles achavam sobre determinadas séries. Vocês me desculpam, vocês conhecem as séries, mas são séries antigas, não são aquelas bacanas que vocês estão assistindo agora, mas eu só queria entender de que maneira esses jovens e adultos estavam sendo influenciados e o que eles entendiam pelo que estava sendo ensinado através da mídia, que está sendo tão consumida por nós cristãos. Por exemplo, aquela famosa série Desperate Housewives. Certamente, aqueles mais jovens como o Vitor não se lembram, mas certamente os outros devem se lembrar. E aí, uma pessoa, um jovem, me disse que sim, assistia, e eu perguntei, e aí? Bom, respondeu o jovem, é baixaria, troca-troca de marido e mulher, traição, só confusão das famílias, muita fofoca entre os vizinhos, as mulheres mentem entre elas e para os maridos, traem troca de namorados com uma frequência bastante alta, mulheres com muito dinheiro que realmente não sabem o que fazer e ficam naquela vida de fofocas e traição, uma vida de maquiagem e aparências para sempre ser superior e melhor que todos e mostrar a vida perfeita. Era isso que um jovem estava absorvendo de uma das séries que, por alguma razão, ele estava assistindo. Aquela série light que muitos assistiram, chamada Friends. E eu perguntei para algumas pessoas o que eles estavam absorvendo de valores éticos e morais dessa série especificamente. E me responderam, todos eles mentem o tempo todo. A cada episódio, Joey, tenho a mínima ideia quem é, está com uma nova namorada. Eles dormem com desconhecidos, bebem e às vezes transam uns com os outros porque estão bêbados. O que mais surpreende nessa série é como as coisas são tratadas. Pelo fato de partirem para a comédia, as coisas parecem perder peso, serem mais tranquilas. Por exemplo, o assunto sexo é tão discutido, não são minhas palavras, tá bom? São essas pessoas que é tão discutido e tão presente de uma forma tão cômica que chega um momento que você já nem percebe mais a quantidade de besteiras que estão sendo ditas e começa a achar tudo aquilo normal. Além disso, eles assistem filmes pornô e contratam strippers com frequência e fazem tudo isso com a maior naturalidade do mundo. A Mônica, por exemplo, não se incomoda com o fato de o Chandler, seja lá quem for, assiste esses filmes, mesmo estando casado com ela. Segura. Sex and the City. Supervalorização da mulher solteira e divorciada. Ela não precisa de mais ninguém para ser feliz. Deixa quieto. Dexter. Um criminalista que trabalha na polícia de Miami, que nas horas vagas mata as pessoas que cometeram crimes hediondos, considera que sua atitude é justificada, uma vez que elimina os maus elementos da sociedade. E aí um dos jovens me disse, o cara trabalha para a polícia, mas mata os assassinos. Muito bom, você acaba gostando e defendendo ele. E eu tenho que mencionar pelo menos uma brasileira. Big Brother. Promiscuidade, bebedeiras, pegação total. Eu não sei o que é pegação mesmo, bom, deixa quieto. Bebedeira o tempo todo, conversas incrivelmente inúteis e sem conteúdo, e armações constantes entre os participantes. Pesquisas mostram que os cristãos passam 700% mais tempo assistindo à televisão do que participando em oração, leitura da Bíblia e momentos de oração. Vendo o conteúdo do que assistimos e escutamos na mídia, não me resta a menor dúvida
de que muitas vezes nossas decisões e posicionamentos éticos e morais estão mais baseados no que absorvemos da mídia de um modo geral do que nos ensinamentos bíblicos. No intuito de sermos felizes e satisfazermos nossos desejos de contentamento material e emocional, acabamos abrindo mão das nossas convicções éticas e morais e priorizamos a satisfação de nossas necessidades mais imediatas, temporais e, por vezes, superficiais. Em vez de agirmos por convicção, nós acabamos agindo por conveniência. E daí, quais são os valores éticos que nós seguiremos quando estamos flertando com o adultério? Estou tendo uma vida sexual ativa antes do casamento? Estou vivendo uma vida de mentiras e aparências para poder galgar posições no emprego? Temos que decidir nos nossos negócios ou empresas se pagaremos ou não todos os impostos cobrados pelo governo. Ou quando eu tenho que me posicionar diante da diretoria da minha empresa contra uma decisão que fere os princípios éticos ensinados pelo Senhor Jesus. Ou quando eu estou promovendo fofocas. Ou quando eu começo a achar que é normal, quando o Antônio, que está casado com a Maria, está se encontrando com a Benedita, que se separou recentemente do seu terceiro esposo e mantém ao mesmo tempo um relacionamento amoroso com uma amiga de infância. Ou quando vejo as injustiças sociais e corrupção política tão comuns em nosso país e ao redor do mundo, e isso já não me incomoda. E certamente, a essa altura do campeonato, alguns de vocês já estarão pensando, e o que é que isso tem a ver com o nosso começo, em que nós estamos nos perguntando por que nós, cristãos brasileiros, igreja brasileira evangélica, tendo os recursos financeiros e materiais, humanos necessários, não estamos fazendo mais para impactarmos o mundo, sendo testemunhas do Senhor Jesus no Brasil, em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Na verdade, o que nós acabamos de ver tem tudo a ver com missões. Tudo isso tem a ver com sermos testemunha do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento, pois se nós não vivemos uma vida santa, de acordo com os padrões éticos que nós acabamos de ver, no nosso dia a dia, então nós não teremos como ser verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus por onde você e eu passarmos, seja no Brasil ou no mundo, deixando as marcas dos valores do reino por onde você passar e através do que você disser. O problema é que, com a influência da ética do mundo que nos rodeia, perdemos de vista a perspectiva escatológica, ou seja, a perspectiva da eternidade, e acabamos pensando apenas no nosso bem-estar aqui e agora. E a ideia de um compromisso que exige sacrifício pessoal, por exemplo, apoiar mais do que 10 crianças refugiadas sírias. A ideia de abrir mão de recursos financeiros. A ideia de pagar um alto custo social porque decidi me manter dentro dos preceitos estabelecidos por Jesus.
ou porque eu decidi aceitar o chamado de ser testemunha de Jesus na África ou na Ásia, são aspectos cada vez mais distantes do nosso consciente cristão coletivo e individual, porque isso exige entrega, exige sofrimento, e porque nós estamos sendo influenciados pelos valores do mundo que nos rodeia, o conceito de entrega e de sofrimento e de compromisso e de convicção são palavras que estão cada vez mais distantes do nosso vocabulário. E sem compromisso, sem entrega, sem convicção, não existe missões. Segundo James Houston, um famoso escritor cristão, é possível que tenhamos de perder empregos, alguns amigos, até a nossa liberdade, se quisermos nos manter fiéis às convicções cristãs injetadas em nós pelo Espírito Santo de Deus. Na passagem que nós lemos, em Daniel 3, os 3 jovens, que apesar de serem estrangeiros naquela terra distante, já tinham galgado posições de liderança. De acordo com a Bíblia, eles tinham sido nomeados para administrar a província da Babilônia. Portanto, eles tinham muito a perder com o posicionamento radical que eles tomaram. Eles estavam a ponto de perder um emprego que certamente pagava muito, mas também estavam a ponto de perder a própria vida. E diante dessa situação, e diante do homem mais poderoso da terra daquela época, eles responderam: ó rei, nós não vamos nos defender. Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, incrível, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Se isso não é convicção, eu não sei o que pode ser convicção. A consequência, obviamente, foi a fornalha ardente. Depois vocês podem ver a continuação da história na Bíblia. Poderia ter gerado morte, mas nesse caso, milagrosamente, Deus o salvou. Há, porém, outras ocasiões em que homens e mulheres de Deus atuaram de acordo com suas convicções mais profundas que emanam dos ensinamentos éticos bíblicos, em vez de atuarem por conveniência ou buscando satisfação instantânea. E as coisas não terminaram tão bem como no caso que nós vimos em Daniel. E eu gostaria de ler agora uma passagem, você não se preocupe de buscar na sua Bíblia, depois eu menciono que passagem que é. Mas enquanto eu estou lendo a passagem, vocês poderão ver 3 fotos mostradas na tela. São fotos de um lugar que visitamos no Líbano, chamado Vale Santo. Era um lugar onde, a partir dos anos 200 depois de Cristo, estamos falando de há quase 2.000 anos, os cristãos se refugiavam quando eram perseguidos pelo Império Romano e posteriormente pelos muçulmanos. Neste Vale Santo, nós tivemos um momento de adoração ao nosso Deus, numa pequena igreja, que provavelmente não caberiam mais do que 50 pessoas, encrustada dentro das montanhas pedregosas, onde durante quase 2.000 anos outros cristãos também tinham adorado ao Senhor Jesus, mas muitas vezes em situação de perseguição e risco de morte. E lá estávamos nós, naquele mesmo lugar, onde durante
alguns milhares de anos. Cristãos, por causa da sua convicção, morreram sendo testemunhas do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento. Aliás, essa palavra testemunha é a mesma que se origina no grego da palavra martírio. E estando nesse lugar fantástico, não podia deixar de vir à minha mente Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 39, e que é uma passagem incrível quando comparado com os valores da nossa época. E o autor de Hebreus diz o seguinte: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Porém, outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Palavra de Deus. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam nessa vida o que Ele nos prometeu, porque receberemos na vida vindoura. Só conseguiremos ser testemunhas do Senhor Jesus no Brasil e em todas as esferas da sociedade quando você e eu atuarmos com base em convicções e atitudes que emanam de uma ética bíblica e não influenciados pelos preceitos e valores do mundo em que nós vivemos. Eu gostaria de pedir que você abaixe a sua cabeça. Enquanto o grupo de louvor vai subindo. E que você, diante de Deus, faça a pergunta: será que realmente eu estou sendo tão influenciado pelos valores do mundo, que eu já não tenho coragem de ser guiado pela ética e pelo comportamento que emanam do estudo da palavra de Deus? E será que é por isso que nós não estamos conseguindo, diante do potencial que nós temos, ser testemunhas do Senhor Jesus? No Brasil, no mundo e em todas as esferas da sociedade. Porque com a influência que estamos recebendo, acabamos deixando conceitos como convicção, perseverança, compromisso de um lado. E acabamos não sendo santos, assim como o Senhor é santo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pelo exemplo daqueles 3 jovens que, de uma maneira
tão cheia de convicção, foram testemunhas fiéis, dizendo: ó Rei, mesmo que o nosso Deus não nos salvar, nós não nos ajoelharemos diante de outro Deus. E aqueles outros tantos testemunhos que vimos em Hebreus, homens e mulheres, que se entregaram totalmente a Ti e foram fiéis testemunhas por onde eles passaram. Deus eterno, ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como cristãos individualmente, para que possamos, de fato, atuarmos no nosso dia a dia, de acordo com os preceitos que emanam da Tua palavra e não de acordo com os preceitos que emanam do mundo e da sociedade em que vivemos. E que com isso, Senhor, possamos ser testemunhas nas nossas famílias, nas comunidades carentes do Brasil, na África, no Oriente Médio e até os confins da terra, para que o Teu nome seja glorificado entre todas as nações. É o que nós pedimos, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.